Hey gente, bem-vindos ao meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Paloma Oliveira. E no vídeo de hoje eu vim aqui bater um papo com vocês, vim conversar um pouco sobre insegurança, né, com os seios grandes, peitos, enfim, como você quiser chamar. E falar um pouco, né, se eu não uso sutiã, se eu uso sutiã, vim conversar aqui com vocês hoje sobre isso. E é isso, tá? Se você já gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o like, se inscrevendo e vem conversar comigo. Eu já quero começar esse vídeo, né, falando que, assim, insegurança com peitos grandes, né, as pessoas já olham assim e ficam, tipo, mas tu tem segurança? As pessoas generalizam muito, né, que automaticamente se você tem peito grande, você não pode ficar insegura. Por que tu vai ter que estar insegura se o teu peito é grande? Então, assim, não pode existir uma insegurança, porque o peito é grande, então acabou, entendeu? As pessoas acham que só quem tem os peitos menores, ou enfim, podem ter algum tipo de insegurança, o que é totalmente, enfim, errado. Meu tio tá colocando comida pras galinhas, então. O que é totalmente errado, as pessoas idealizam isso, não sei o porquê. Mas aposto que se você tá vendo esse vídeo e tem os seios grandes, você tem sim suas inseguranças, assim como eu e qualquer outra pessoa. E então eu vou contar um pouco pra vocês da minha história, né, com os meus peitos. Eu fiz um desenho de peito no roteiro do vídeo. Legal, né? Eu desenho bem. Não brinca. Enfim, gente, vou falar um pouco da minha história aqui. Com 9 anos eu menstruei. Sim, 9. E aí passei aquele ano todinho sem menstruar. Com 10 anos é que realmente regularizou todo mês. E aí, automaticamente, quando a gente menstrua, né, o corpo começa a mudar e mudar. Então, coisas começam a crescer. Enfim, você emagrece ou engorda. No meu caso, eu dei uma emagrecida na época, porque eu era bem mais gordinha. E dei, assim, fiquei mais alta e criei corpo, mais corpo. Foi modelando meu corpo. Eu já tinha corpo porque eu era bem gordinha, mas aí foi modelando assim, fui pegando mais cintura, mais peito. E eu achei muito estranho com 10 anos, né? Porque realmente só eu tava crescendo. As minhas amigas, eu tinha um grupo de amigas e elas eram mais magras do que eu. Eu sempre fui a maior, sabe, a mais grandona, que ocupava mais espaço, e isso me deixava muito triste. Eu não gostava do meu corpo, nem do meu biotipo, e eu queria muito emagrecer. Então, assim, eu achava horrível, não, assim, meus peitos estarem crescendo e era só os meus, entendeu? Então eu olhava assim e os das minhas amigas, elas ainda não tinham e eu já tinha e eu detestava. Então eu comecei a usar top, né, na época, porque meus peitos também não eram enormes, né? Mas pra mim já tava enorme, pra quem não tinha nada, assim, tinha, né, enfim, tava desenvolvendo ainda, mas pra mim já era uma coisa enorme. E eu usava aqueles tops sem bojo, só pra, né, dar uma segurada mesmo quando eu corresse, enfim. E aí eu detestava que quando eu colocava o top, querendo ou não, ficava aparecendo aqui nas minhas roupas o bico dos meus seios. E eu detestava, porque eu achava ridículo. E pra mim, todo mundo prestava atenção, todo mundo ficava olhando. Eu tinha muita paranoia, porque realmente, querendo ou não, quando a gente vai crescendo, tem muito aqueles machos escroto que... Sabe, aqueles vizinhos ou aquelas pessoas que tu vai na rua e começam a perceber que tu tá crescendo e começam aqueles olhares diferentes que você percebe que é diferente. Quando a gente criança não tinha essa concepção, enfim. E aí você vai crescendo e você percebe que os homens, em geral, principalmente os adultos, né, que parecem que são mais escrotos, enfim. Eles começam a dar aquela olhada e quando você passa na rua, começam aqueles olhares que te deixam muito desconfortável e que te fazem sentir muito mal. E eu percebia isso e eu me sentia muito mal. Então eu comecei a usar 3 tops. Não era 2, era 3, pra esconder, porque ficava parecendo um bico, era normal, né? Quando eu colocava, assim que eu colocava a roupa, então eu colocava 3 daqueles tops, morria de calor, machucava muito, inclusive eu achava até que um tempo eu achava que eu ia pegar até doença, minha mãe ficava falando, brigando, porque eu usava 3 e era muito apertado, sério, você não tem noção do quanto apertava. Mas eu ia pra escola com 3, eu saía com 3, só era 3 tops. Não tinha bojo, mas apertava muito e era muito quente. Continuando, né? Então eu detestava que notassem meus peitos, enfim, por isso que eu usava 3 tops. E também eu tinha muito uma paranoia, né? Eu não gostava do meu corpo, nem do meu biotipo. Realmente o biotipo é de ser mais grandona assim mesmo, e eu não gostava. Então eu achava que só quem tinha peito grande era quem era gorda. E eu não queria ser gorda, enfim, tive começo de distúrbios alimentares, inclusive nessa época,
porque eu não queria ser gorda, simplesmente. E porque desde criança eu era muito gordinha, aí eu dei uma diminuída, mas querendo ou não, me sentia muito gorda ainda. Porque na frente de todas as minhas amigas eu era a maior, a mais alta, a mais larga. E, enfim, eu me sentia horrível com isso. As pessoas que eu tinha referência, eu sempre quis ser modelo quando eu era mais nova. Então, toda modelo que eu via era magrérrima, alta. E eu não estava muito alta e não era magrérrima. Então, me chateava muito meus peitos estarem crescendo porque eu queria ser magra. E pra mim, nenhuma magra tinha um peito grande. Todas tinham um peito pequeno e eu queria ser magra de todo jeito. Então, eu tinha muito isso, que me deixava muito mal. E como eu falei, eu tive início de distúrbios alimentares, o que me resultou... o que me resultou em uma anemia bem forte e séria. E com isso, né, eu fui crescendo assim com isso e, querendo ou não, as minhas amigas Desculpa, gente, acabei de comer. Elas notavam também, né? Então eu ficava, nossa, se eu tivesse esses peitão, não sei o que. Elas me elogiavam, óbvio, sem maldade, achavam bonito e tal. Porque, querendo ou não, eu tinha mais, né? Como eu falei, elas eram bem mais magras do que eu, enfim. Eram realmente mais magrinhas e eu ficava me sentindo muito mal quando alguém falava sobre. E elas ficavam, nossa, mas com aquele... Eu usava decote, não sei como, com muita insegurança. E sempre que eu usava decote, eu ficava com a mão assim, ó. Mas eu usava, só porque, enfim, pra sair eu usava, mas muito mal. E as minhas amigas, né, nessas brincadeiras ficavam me elogiando. Que peitão, não sei o que, olha, que ficou, naquela foto tu ficou com os peitões, ficou linda. E esse decotão maravilhoso, e eu fiquei, tipo, eu ficava assim, eu detestava que falassem deles. Sempre que elas falavam, eu ficava tipo, ai, que raiva. Sou gorda, tenho os peitos grandes, eu detestava. Então, era um elogio, mas eu via como um grande defeito em mim. E, enfim, eu achava que seria desproporcional ao corpo que eu queria ter de uma pessoa magra, ter uns peitos grandes. E aí também, eu lembro que eu não gostava que meus peitos se movimentassem, né, gente? Porque é normal, quando você vai andando, o seu corpo se movimenta, tipo, braço, tudo vai se movimentando, né? Então, por conta disso, eu não dançava. Eu sempre amei dançar desde pequena. Mas eu simplesmente parei. Meus amigos todos gostavam muito de dançar. E eles dançavam muito. E eu ficava quase chorando ali, olhando. Porque eu não tinha coragem. E eu lembro que uma vez também, na escola, eu tava andando assim. A menina, nossa, você tem os peitos tão grandes quando tu anda. Eles ficam assim. E eu fiquei tipo, tá bom, obrigada por me deixar com depressão. Não com depressão, né? Mas muito obrigada por alimentar a minha insegurança. Você é foda. E as pessoas falam algumas coisas, né? Como sempre comentam no corpo da gente, sem ter noção do que tá acontecendo e do quanto eu detestava quando eles se movimentavam. Ela não sabe o quanto aquilo me fazia mal. É por isso que eu falo, na dúvida, não fale sobre o corpo de ninguém sem ela pedir, sem a pessoa pedir. Se a pessoa não tá pedindo a opinião do corpo dela, é porque ela não quer, então você não tem que opinar. E ela falou isso e, enfim, alimentou mais minha insegurança. Então eu não dançava, eu não queria nem fazer exercício porque eu achava horrível que realmente tem um movimento, nosso corpo se movimenta. E isso me privou de muitos momentos bons com os meus amigos. E, enfim, vários momentos bons que eu perdi por insegurança de realmente meu corpo balançar como um corpo normal, um corpo natural. E, cara, é louco pensar isso hoje em dia, porque eu realmente perdi muitas risadas, de diversão por conta de insegurança. E, enfim, né, gente, depois dessas fases aí de 9, 10, 11 anos, 12, 13, eu fui começando a crescer e, enfim, meus seios foram realmente ganhando o formato original deles, né? Porque com 10 anos eu achava enorme aquilo ali, mas não era, né? Eles ainda estavam se desenvolvendo. E eu fui aceitando. Assim, com o tempo, foi quando eu comecei a ser mais elogiada e eu percebia que, né, os homens ficavam, tipo... Então eu comecei a achar também que no meu corpo a única coisa bonita era os seios, porque era o que chamava a atenção, vamos dizer assim. Então eu comecei a ter essa percepção de mim, muito triste, obviamente. Na época eu não tinha nenhuma autoestima, então na minha cabeça, nossa, só chama atenção com os peitos. Então eu lembro que teve uma época que eu até perguntei pra minha amiga, eu fiquei com muita noia na cabeça, muita paranoia de tipo, nossa, meus peitos estão diminuindo, porque eu pensava, se eles diminuírem, cara, ninguém vai me querer, porque eu achava que era o foco de tudo, de eu chamar a atenção ou de alguém querer ficar comigo.
E realmente, pensando nisso agora, eu vejo o quanto é triste, porque eu achava que era a única coisa bonita no meu corpo. Foi uma fase bem ruim, inclusive. Mas, enfim, depois de tudo isso, eu, né, enfim, depois de uns 10, 11, uns 12 por aí, sei lá, não me lembro as idades. Só sei que eu comecei a usar sutiã com bojo, né? E aí eu comecei a usar M, o tamanho M. De um M eu já fui pro G, né? Enfim, eu achei isso assim, pelo amor de Deus. Aí quando eu falava que usava G, todo mundo ficava tipo, nossa, tu usa G, cara? Tipo, que grande coisa. Eu não sei, eu acho que é porque na época todo mundo, o meu grupo de amigos, da época de amigas, assim, tava todo mundo crescendo, então, sabe, era uma grande coisa na época usar G. Tipo, eu tinha muita vergonha de dizer que meu sutiã era G, enfim, porque era o maior, entendeu? As minhas amigas todas eram tipo MP, vamos supor, e o meu era G, então eu ficava G de gorda. Eu já associava a isso e me sentia muito mal, com a autoestima muito baixa. Tô muito calor. Até que com o tempo, né, gente, não foi fácil, mas eu fui me aceitando com os meus 15. Dos 15 foi onde eu fui também amadurecendo mais. Dos 15 pra lá. Pra cá, né? Dos 15 pra cá, que hoje em dia eu tenho 17. Mas dos 15 pra cá que eu venho amadurecendo, venho tendo mais consciência da vida, enfim. Fui também... esse negócio de referência é muito sério, porque eu não tinha referência de mulheres com um corpo como o meu, sabe? De uma mulher maior, que realmente ocupa mais espaço. E com o Instagram, eu comecei a seguir mulheres que têm um corpo parecido com o meu. Isso me fez muito bem. Me faz bem até hoje, sabe? Entrar no Instagram... Entrar no Instagram, eu errei o nome tudo aqui. Entrar na rede social lá do Instagram e ver não só, tipo, aquelas modelos, pessoas que não parecem comigo. Não que elas não sejam lindas, são lindas. Mas elas não têm o meu biotipo, elas não me representam. Então, ver representatividade no Instagram pra mim foi muito importante pra me aceitar, não só no Instagram, como no YouTube. Realmente foram, assim, plataformas que me alimentaram muito bem pra minha autoestima com o meu corpo. Então, hoje em dia eu amo o meu corpo todo, não só os meus seios, óbvio. E, enfim, com o tempo eu fui tendo consciência disso e me amando cada vez mais, também tirando esse pensamento de que só meus seios são bonitos, chamam atenção, porque o que eu, na minha opinião, hoje em dia, o que eu tenho mais bonito tá aqui dentro. Oh, que fofa, mas é sério, tá muito aqui dentro. Meu físico eu acho bonito, sim, mas o que eu acho mais bonito é o que eu tenho tudo dentro aqui do meu coração e da minha personalidade, de quem eu sou. Então, com o tempo eu fui me libertando muito disso. E aí eu nunca imaginei, né? Porque eu amava usar sutiã. Eu só me via de sutiã. Eu já cheguei a dormir de sutiã. Porque aí eu comecei a ter uma paranoia. Gente, é muita insegurança, entendeu? Pra um vídeo só, mas é isso aí. Eu comecei a ter insegurança de que meus peitos iam cair. Entendeu? Que eu achava caído. Porque, querendo ou não, um peito que não tem silicone ou aquela outra cirurgia lá, que tem outro nome, não é assim, né? Cada peito tem vários formatos de seios, tá? Eu vou deixar aqui uma foto. Enfim, tem vários formatos, todos são lindos do jeito que são. Então, o meu, né, não tem silicone. E aí eu fiquei, não, mas se eu parar de usar sutiã, vai ficar caído. E aí eu usava muito sutiã toda hora. Só que aí com o tempo, pesquisas na internet, realmente machuca, né, gente? Aquela alça aqui, aquele negócio. Quando a gente chega em casa, o maior alívio é tirar o sutiã e falar, ai, glória. Então eu comecei a perceber que, né, eu comecei a pesquisar muito na internet sobre isso. Tipo, se realmente ficar sem sutiã e deixar meus peitos caídos. E aqui eu tenho uma pesquisa pra falar pra você aí. Vamos lá. Não usar sutiã faz os seios caírem? Mito. Um dos principais mitos, vou até chegar perto pra você escutar direitinho. Um dos principais mitos sobre o sutiã que fazem muitas mulheres usarem um acessório é a afirmação que se não utilizá-los, os seios vão cair. No entanto, os efeitos da gravidade independem... Não sei mais ler. Tô brincando. É porque aqui... Enfim. No entanto, os efeitos da gravidade independem do uso ou não do sutiã, de forma que uma mulher que usa e outra que não usa sofrerão igualmente, os efeitos da gravidade com os seios mais caídos com avançar a idade. Então, assim, é uma coisa de idade, de gravidade. Com o tempo, realmente, a gente vai envelhecendo e vai, né? Gente, pesquisa na internet. Tem até o nome aqui
E eu não vou pesquisar agora, eu vou pesquisar e depois colocar no vídeo, mas tem até o nome de... É uma glândula, eu acho, enfim, alguma coisa aí dos nossos seios que, enfim, realmente com o tempo vai diminuindo, entendeu? O nosso corpo vai se adaptando à nossa idade e à nossa vida, é isso. A gente envelhece um dia, né? Então, depois que eu vi isso e que eu li, eu realmente comecei a ficar sem usar sutiã. Aí começou só assim, eu sempre usava com roupa forrada, pedi pra minha avó fazer várias roupas forradas, eu tenho umas 3. E aí eu só usava com roupa forrada. E aí depois eu comecei a usar sem roupa forrada. E aí agora eu não quero mais colocar sutiã. E é sobre isso, tá tudo bem. Eu uso sutiã. Realmente tem momentos que eu ainda me sinto bem insegura, porque, enfim, quando a gente tem seios grandes, querendo ou não, sem sutiã dá pra perceber mais do que quem tem seios menores. Mas isso não me impede, eu fico realmente sem usar sutiã, algumas roupas, em várias roupas, tô sem sutiã agora nesse vídeo, entendeu? E em casa eu não uso sutiã de jeito nenhum. Agora, quando eu vou em algum lugar, dependendo da roupa, eu coloco sim. Também não vou negar. Coloco sim ainda. Gosto de usar de vez em quando, assim, quando eu vou sair pra algum lugar eu gosto de usar. Porque eu me sinto mais segura mesmo. Mas não é algo que eu tô presa a isso, entendeu? Eu só posso sair de sutiã. Não, já saí sem sutiã e cada dia mais eu quero, sabe, conquistar essa liberdade. Porque pra mim é realmente um ato de liberdade. Cada dia mais usar, sair menos sem sutiã, né? E é isso, esse foi o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que se você também tem insegurança, eu possa ter te ajudado. Que se você tá com insegurança também, se para ou não de usar sutiã, que te ajude, que você possa se libertar também, ficar sem usar sutiã, porque é muito libertador e é muito bom. Tá? E foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, um desabafo aqui. Esse é um dos vídeos que eu mais gosto de fazer, essa conversa, mostrar um pouco da minha realidade, da minha vivência e poder, quem sabe, ajudar a vida de alguém que assistiu o vídeo. A pessoa pode se identificar, assim como eu já me identifiquei com vários vídeos do YouTube falando sobre corpo, tá? Se você gostou, não esquece de apertar no like, se inscrever e comenta aqui pra mim alguma coisa também. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau! Gente, acho que ficou a marca do sol. Gente, eu acho que ficou a marca do sol, ó, no vídeo. Não sei se ficou legal, mas enfim. Já peço desculpas antes de editar. Porque acabei de ver que o sol tava batendo bem aqui, ó, na minha câmera do celular. Então, desculpa se ficou. É isso. Beijo.